Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma escola bíblica. Gente, nosso tema hoje é salvação. Muita gente tem dúvida a respeito do tema, principalmente sobre alguns aspectos da salvação que nós vamos abordar agora. Nós vamos, em primeiro lugar, querer saber o que é a salvação. Ela é definida como um dom. Um dom é um presente. Um presente é algo que se ganha. Não se paga nada por ele. É um dom imerecido, porque pessoa nenhuma merece. Ninguém merece ser salvo. Todos nós seríamos condenados ao inferno, se não fosse pela misericórdia de Deus. As tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, diz o Senhor Deus. Pois bem, sendo um dom, ele é imerecido, ninguém merece e é gratuito. Nada há que se possa fazer para querer dar uma contrapartida ou mesmo comprar a salvação. Ou você ganha de presente, de graça, ou você não tem a salvação. Vamos ver na Bíblia isso? Vejamos em Romanos 5:15. A palavra do Senhor diz assim: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Nós fomos alcançados pela graça do Senhor, onde a inocência de Cristo se derramou sobre as almas, e todos os homens que quiserem e vão ainda querer, podem alcançar essa graça. É oferecida a todos indistintamente. É de graça, sem dinheiro e sem preço. Por que nós precisamos da salvação? Por que eu preciso dessa graça? Quantos filhos Deus condenaria? Mas a questão é a seguinte: nós todos precisamos desse favor, porque Adão pecou e com o pecado veio a queda, e com a queda veio o desligamento do Senhor. Veja, nós não estamos falando que nós estamos pagando o pecado de Adão, porque os filhos não pagam pelos pecados dos pais. Vamos ver? Ezequiel 18:19. Diz assim a palavra do Senhor: mas dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. Grifem: procedeu com retidão e justiça. E também grifem: guardou todos os meus estatutos e os praticou. Se você achar alguém que desde a sua infância tenha procedido com retidão e com justiça, guardado todos os estatutos do Senhor e os praticado, esse tal se salvará por graça própria. Esse tal não precisa de Jesus Cristo. Mas o fato é que nós herdamos de Adão uma natureza decrépita, contaminada pelo mal. Nós nos associamos a demônios e com eles nós convivemos e praticamos as mesmas obras que eles praticam. Isso é notório nas nossas vidas antes da conversão, no tempo da escuridão. Os irmãos, as irmãs lembram coisas que só de lembrar agora é de se envergonhar, porque agora nós somos novas criaturas. Nós não pagamos o pecado de Adão, nós
pagamos os nossos próprios pecados, porque somos pecadores. Veja que até depois de renascido, até depois de salvo, o homem, ele continua fazendo o mal. Paulo disse, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. E ainda resquício da velha natureza do homem, digladiando com a nova natureza. Os salvos têm natureza dúplice, da terra e do céu. Uma fica digladiando com a outra dentro de nós. Qual a que vai vencer? Aquela a que a gente der mais alimento, aquela que a gente mais cuidar. Se for santo, para a santidade, se for a natureza ímpia, se nós alimentarmos mais, nós vamos encher nossos depósitos de impiedade. É uma plantação. É uma plantação. Dessa natureza caída que nós herdamos e decrépita, nós pagamos o preço. Nós adoecemos, nós envelhecemos, nós plantamos e ganhamos o pão com o suor do nosso rosto. Nós estamos sujeitos às chuvas que nem sempre caem de maneira uniforme, de maneira regrada no solo. Nós estamos sujeitos a oscilações de preços de mercado e nós nos tornamos trabalhadores de baixos salários em decorrência da queda e dos nossos próprios pecados. Nós somos condenados pelos nossos próprios pecados e salvos pela graça do Senhor Jesus. Esse dom, essa graça imerecida, chamada salvação, já foi prevista profeticamente no Velho Testamento, onde os profetas já anteviram, já vislumbraram que para o homem haveria uma bênção tão grande que os céus se alegrariam. Vamos ver a profecia. Números 21, 8. Disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado por ela, olhar para ela. O que acontecia na época? O povo andava pelo deserto, vagando sem rumo pelas areias escaldantes. As serpentes vinham e mordiam o pessoal. Muitos morriam. E Deus deu a instrução a Moisés: faça uma serpente, a imagem de uma serpente, coloque numa vareta e estenda. Levante a serpente sobre o arraial. Todos os que olharem e virem a serpente, esses ficarão curados, esses viverão, não morrerão do veneno da cobra. O que quer dizer isso? Significa, em primeiro lugar, o seguinte: a salvação não atingiria a todos. Jesus Cristo disse em Mateus 20, 16, assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quando se caminha pelo deserto numa coletividade grande, de aproximadamente 600 mil, 800 mil pessoas, os que saíram do Egito, quando se caminha pelo deserto e cheios de serpente, a gente não é molestado pela serpente, a gente se tornou amigo da serpente, se tornou cúmplice dela. É a simbologia do texto. Se você convive na sua vida diária, você não é perseguido, você não é atribulado, e a Bíblia diz que todos os ungidos serão perseguidos e sofrerão aflições. Se você não passa nada disso, você
não é ungido, você não é escolhido por Deus. Você caminha pelo deserto e não é picado porque, às vezes, tornou-se cúmplice da serpente. Essa é a razão porque muita gente não vai ser chamada ao Evangelho. Cristo disse que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Esses que não foram molestados pela serpente, nem chamados serão. Eles ficarão de fora do Evangelho das coisas santas e do paraíso respectivo. Porém, os que foram mordidos, esses têm a chance de olhar para a cobra pendurada numa haste. Todos os que olhassem para a cobra, pegassem seus pecados como cúmplices do demônio que é a serpente, enxergasse sua vida decrépita como autora e consumadora do sacrifício do Cristo, todos que enxergassem com o coração seriam salvos, não morreriam. Por quê? Porque dariam de presente a salvação do Senhor Jesus. É o simbolismo da profecia. Muitos serão chamados, muitos serão picados, poucos serão os escolhidos. Porque, veja a profecia, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela? Significa, olhando, enxergar seus próprios deméritos, suas próprias iniquidades, crucificada no madeiro. Conjuntamente com Satanás, nós fomos autores, nós fomos cúmplices do sacrifício de Cristo, porque o seu pecado, o meu pecado, crucificou o Mestre. Causou as dores ao Senhor Jesus e ele, por sua vez, derramou sua inocência a todos nós que aceitamos a sua pessoa e a sua remissão, a fim de que possamos entrar no céu. A simbologia profética, ela desenha isso, gente, em Números 21, 8. Uma questão interessante é como se salva, ou como se salvam as pessoas viventes antes da Era da Graça, que não tiveram o privilégio de ver, de ouvir o Messias, ver espiritualmente e ouvir o Messias, que não tiveram o privilégio de ser guiados pelo Espírito do Senhor. Como se salvam também as pessoas viventes em regiões isoladas, onde não chegou a palavra do Senhor, viventes em regiões de conflito ou países fechados ao Evangelho, onde o Verbo Santo, a Bíblia, ainda não entrou lá. Como se salvam essas pessoas se a própria Bíblia diz que na reunião dos salvos haverá gente de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações? Como, pois, pode ser isso? Veja, para Israel, espalhado pelos 4 cantos do mundo e por todas as eras, o Senhor Deus escreveu a sua lei. A Bíblia que você tem é escrita no seu coração e no coração de todos os seus irmãos do Velho, do Novo Testamento, da Indonésia, do Japão, das ilhas remotas, das terras desconhecidas e das pessoas não contactadas. De todos esses cristãos, a Bíblia é escrita no coração e no entendimento deles. Eles são salvos exatamente porque caminham de mãos dadas com a palavra do Senhor, que o Senhor outorgou, escreveu, esculpiu nos seus corações e mentes. Vamos ler? Romanos 12,
15. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Veja que, para o Israel de Deus, a salvação está no coração, através da escrita da palavra em seus corações e suas mentes. Vamos ver? Hebreus 8, 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles lhe serão por povo. Note que para a casa de Israel, para os habitantes de Sião, para os salvos de todas as eras e lugares, a promessa é essa, de que, caminhando corretamente, tendo coragem de seguir o coração e a mente naquilo que é santo, que desceu do céu e ungiu o cristão, independentemente de haver alguém pregado ou não para ele, independentemente de qualquer coisa, os tais caminham para a glória, para a salvação. Agora, vamos ver um exemplo prático disso. Duas pessoas que foram profetas, foram ungidos do Senhor e obtiveram a salvação, não obstante não conhecerem o Senhor Deus. O primeiro é Jó. Vamos a Jó 1, 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Quando essa declaração foi proferida, Jó apenas começava o seu suplício. As aflições de Jó apenas se iniciavam. Ele não conhecia o Senhor Deus, apenas tinha a intuição colocada em seu coração, a lei do Senhor inscrita na sua mente e no seu coração, de que aquilo era o correto a fazer, aquilo gerava a salvação. O bem que ele dispunha voltaria para ele, voltaria em forma de galardões. Essa é a fé que vence o mundo. Vamos ver? Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. A fé do coração daquele homem era tamanha a ponto dele declarar isso. Eu tenho certeza dessa coisa aqui, de que eu serei salvo e salvo pela graça, a graça do céu. Como eu não sei, quando eu não sei, mas que eu vou estar lá, eu sei. Essa é a fé que guia o cristão. Essa é a loucura do Evangelho, porque o Evangelho é loucura para o mundo. Esta loucura é que guia os passos de cada remido, cada remida do Senhor. Vamos a outro texto, Jó 42, 5. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Significa dizer, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó recebeu então a confirmação de todos os seus anseios e
ainda uma coisa a mais, a bênção do Senhor naquela ocasião em que Deus falou com ele. E ele teve por certas todas as doutrinas em que ele acreditava, na salvação, na existência de um Deus misericordioso, bondoso, não obstante tudo que se passou com ele. Essa é a fé que vence o mundo. Vamos a um segundo homem, que também passou por uma experiência idêntica. Ciro, general de guerra, está em Isaías 45, 1-4. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face, e de cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Grifem, ainda que não me conhecesses. Um general de guerra ungido do Senhor que não conhecia a Deus. Isso só é possível mediante o milagre do Senhor Deus em escrever suas leis no coração e na mente dos ungidos, de toda a terra, de todos os cantos, de todas as eras. A questão que se aplica também aqui é saber por que na era da graça, onde tantos milagres são vistos os servos de Deus operarem, por que, mediante a condução do Espírito do Senhor, que testifica de Jesus, mediante o testemunho dos santos, a pregação dos salvos, mediante o ensino, mediante toda a bagagem espiritual acumulada e transmitida pelos servos de Deus, por que é cada dia mais difícil alguém se converter? Por que o nome de Jesus é tão rejeitado, tão amaldiçoado pelos homens? E por que as pessoas teimam em sair das igrejas verdadeiras e seguir seu próprio caminho nas igrejas que ele próprio escolheu, que eles próprios escolheram? Por que acontece isso? Gente, isso é profético. Vamos a 2 Timóteo 4, 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, conforme seus próprios desejos carnais. Ora, a pregação de Jesus Cristo, a pregação do Espírito, não é mais tida em conta ou é relegada a segundo plano, porque nós temos no mundo uma vasta seleção de gente que prega o contrário, que nega a palavra de Deus, e resta então aos ungidos o duplo trabalho de desconstituir essas pregações antes de implementar na alma a sã doutrina. São religiões orientais que pregam as reencarnações sucessivas pelos séculos afora. E é uma doutrina muito sedutora, porque se nos é oferecida a salvação mediante pagamento dos nossos pecados em suaves prestações pela eternidade,
é muito bom. Nós não precisamos deixar a nossa vida perversa. Podemos continuar com as nossas iniquidades, porque, no final das contas, o céu espera a todos. No final das contas, ao término da jornada, todos alcançarão o paraíso. Mas não é dessa forma que ocorre. Ao homem cumpre viver uma vez e depois o juízo. Enquanto a vida existe esperança, debaixo do sol existe tempo para tudo. Debaixo do sol, não debaixo da terra. Debaixo da terra não, acabou o tempo para qualquer coisa que você imaginar. Debaixo da terra é salvação ou condenação. Não existe tempo para mais nada. Um segundo tópico, que os homens não dão importância à palavra do Senhor, refere-se à pregação do próprio maligno. E o mundo jaz no maligno. E quando nós ouvimos dizer que Satanás comprou a alma daquele artista famoso, e também daquela outra personagem famosa, que todos conhecem, fizeram um pacto com Satã e venderam a alma, e as pessoas comentam: eu que não faço essa loucura, eu que não vendo a minha alma para o demônio, e continuam praticando na vida a perversidade. Aí nós perguntamos, por que que o demônio compraria algo que já é seu? Ou seja, as pessoas que nós vemos venderem as suas almas não são pessoas santas da igreja. São pessoas de vidas incorretas. São pessoas desligadas do Senhor, blasfemadoras, são escarnecedores. São pessoas inimigas da cruz de Cristo. E por que que Satanás compraria a alma dessas pessoas se dificilmente elas se converteriam? Se a alma já pertence a ele, Satanás? Ora, gente, esse negócio de comprar alma não é para adquirir mais almas para o inferno, porque na realidade, como dito, a alma já pertence a Satanás. Dificilmente a pessoa se converte. Pode ser que se converta, pode ser. Tudo é possível. Agora, que todos se convertam, não, é muito difícil. O que existe de pregação satânica aí é dizer aos espectadores, aos ouvintes e a todos quantos tomarem conhecimento do fato, o seguinte: eu comprei a alma do fulano, ele vai habitar no inferno pela eternidade comigo, porque me vendeu a sua alma. Logo, os que não me venderam a alma estão destinados a habitar o céu. Ou seja, se a pessoa ela vive uma vida toda afastada dos caminhos de Deus, ela vive uma vida decrépita, ela vive uma vida de pecado e de lamaçal de pecado. Essa pessoa, a ela é ensinada que no final da jornada ela alcança o céu. Por quê? Porque ela não vendeu a alma para o diabo. Satanás prega que as pessoas não precisam fazer nada para ser salvas, quando a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê será condenado. O que crê implica em ouvir, aceitar intelectualmente, aceitar com o coração e praticar a palavra do Senhor, e receber como resposta a testificação da salvação e o novo nascimento. Satanás diz o contrário.
que basta ficar inerte, a salvação lhe pertence. O muro da indecisão é do paraíso, quando isso não é realidade. Quem rejeita as maravilhas do Senhor, o sacrifício de Cristo, o favor pleno de Deus, consubstanciado no sacrifício de Jesus, quem rejeita ou é indiferente, não precisa dizer, não, eu detesto esse homem vai trazer muita confusão para a minha vida, Jesus Cristo vai causar dissensão na minha família, não precisa dizer isso. Basta que passe longe de uma pregação da igreja, basta que seu coração esteja afastado dos caminhos do Senhor, para que a condenação sobrevenha. Então, a pregação de hoje, a pregação de que a reencarnação vai trazer frutos e o paraíso a todos, a pregação de que Satanás compra algumas almas e as restantes são salvas. Pelo contrário, poucas são salvas. E, como dissemos, aquelas que são molestadas pelo inimigo, capazes de enxergar na cruz de Cristo os seus pecados, suas mazelas, sendo pagas ali pelo Mestre. Todos os que forem aptos a enxergar, a apreender esse ensino, a apreender esse mistério, esses serão salvos. Por quê? Porque farão prática aqui na terra dos preceitos do céu. Praticarão nesse mundo postulados do mundo vindouro. O reino do céu habitará entre eles. Porque Jesus Cristo diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. É necessário abrir a porta a Cristo. E abrir a porta às vezes traz com que você vá de encontro a muita gente, com que você negue, com que você abandone muita coisa errada. Abrir a porta exige o sacrifício de se achegar ao Mestre. E todos nós, os que querem ser salvos, hão de passar por isso. Amém? Aleluia! Aleluia!